Bom, boa tarde novamente. Bem-vindos a. Não é um webinar, né? Mas uma conversa aberta aqui, promovida pela Bliss. Eu vou fazer uma breve apresentação e depois começamos, né? Então, a Bliss, ela foi fundada em 2020, no meio da pandemia. A Bliss, que é a Associação Brasileira da Indústria Linguística, é a primeira associação de empresas do setor linguístico, de serviços linguísticos, no Brasil. E a meta é desenvolver. Ai, Eu vou aceitando as é, pessoas. por favor, Paulo, pode porque falar. eu estou recebendo aqui o sininho no ouvido e acabo que desconcentra um pouco. Mas Pode a, deixar. Tá, obrigado. A meta é desenvolver e manter uma associação robusta, capaz de promover o nosso setor tanto interno quanto externamente. Nós temos empresas, para ser associado, precisa realmente ter um CNPJ, então os nossos associados são empresas, né, que prestam serviços tanto tradução, localização, interpretação, legendagem, dublagem, tudo que estiver dentro, né, dos serviços linguísticos. Temos parcerias com outras associações internacionais e também nacionais, como a Abrates. Temos parceria também com a Translators 101 do William, aqui presente, né? Algumas empresas de tecnologia, como MemoQ, BuroWorks. Então, estamos buscando sempre parcerias para poder auxiliar os nossos associados a estarem informados de tudo que acontece dentro da nossa indústria, né? Então, a Bliss promove, apoia, desenvolve atividades que tenham como objetivo divulgar o nosso setor para as empresas nacionais e internacionais, né? Fornecer informações sobre as tecnologias mais recentes. Inteligência artificial, não preciso nem comentar sobre isso, está tirando o sono de todos nós. Conectar os diferentes profissionais, né, de serviços linguísticos e dialogar com as universidades e cursos de formação de profissionais. Então, esse é um trabalho que a associação tem feito, né, de forma ininterrupta e buscando sempre, né, o desenvolvimento tanto da nossa indústria como também, claro, das empresas associadas, né? Então, se você não é associado, tem uma empresa, tem um CNPJ, né, fique à vontade, estamos aqui à disposição e nós podemos conversar para você se juntar a nós, como diz o nosso lema, juntos somos mais fortes. Então, para a nossa conversa hoje, estamos aqui com uma convidada muito especial. Vou começar por ela, tá, André? Por favor. Mafalda Cortes Pereira, é, de Portugal, né? Ela é a CEO, presidente, é o que? Como você prefere? Normalmente eu ponho Managing Director, Managing mas uma dessas Director. coisas, dona da banda. Perfeito. Então, Managing Director da Multivertentes, uma LSP, né? Aqui em Portugal. Ela é mentora e membro da Women Localization, não, uma das fundadoras da Women Localization do Chapter de Portugal, né? E exerce a função de Membership Manager. É também Ambassador do Lock Lunch na cidade do Porto. Então, está muito ativa e perfeito para ter essa conversa aqui, que é justamente sobre a participação ativa na nossa indústria, né? E para apoiar. Ai, Deus, só um minuto. Para apoiar a Mafalda, nós temos aqui a Andrea Pinto, sócia da Transmaster Traduções, Brasil Chapter Manager da Associação Women Localization, diretora de marketing da Bliss e especialista em localização e gestão de projetos linguísticos. Então, agora eu vou deixar aqui os holofotes para vocês. Então, eu vou começar por agradecer à Andreia e ao Paulo o convite, porque este é um tema que me é querido e que é muito bom ter uma oportunidade de falar sobre ele, também para os vossos associados. E é muito bom partilhar este espaço com a Andreia, porque temos aqui vários pontos em comum e acho que partilhamos algumas maneiras de estar na indústria, a forma como nós entendemos que deve ser a nossa participação. Então, um privilégio podermos partilhar esta conversa hoje também.
Esta sessão foi pensada, como o Paulo estava a dizer, de uma forma um bocadinho diferente, portanto, será menos expositiva, não vai ser um webinar com slides, vai ser mesmo uma conversa, um bate-papo, e nós queríamos incentivar-vos vocês também a participarem. Por isso, à medida que nós vamos conversando, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem fazer algum comentário, sintam-se à vontade para ligar a câmara, para abrir o microfone. Se quiserem fazer uma intervenção, podem utilizar a funcionalidade de levantar a mão, não é? Para nós irmos conversando, e entrem na conversa, não é? Quando acharem relevante. Ou, se preferirem, podem também colocar algumas questões ou alguns comentários no chat e nós vamos tentando puxar isso para a conversa. Mas ficaríamos muito contentes de vos ouvir e de vos ver também. Então, sobre mim, o Paulo já fez a apresentação base, um, e além de dirigir uma empresa de serviços linguísticos, que será o caso de muitos de vocês aqui em Portugal, que é Multivertentes, sou também então Local Lunch Ambassador e faço parte do grupo fundador da Women in Localization do Chapter de Portugal e sou também mentora da Women in Localization Global. Já fui mentora de uma outra organização que não está ligada a uma outra organização que não tem a ver com localização nem com tradução, mas que faz formação de liderança também para mulheres e também fui mentora dessa organização. Trabalho em proximidade com a APET e a APTRAD, que são as Associações Portuguesas de Empresas de Tradução e a Associação Portuguesa de Tradutores. E mantenho alguma ligação à minha universidade, onde eu fiz a minha formação inicial, que é a FLUP, a Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e também ao SCAP, que é uma outra universidade que tem cursos de tradução no Porto, e continuo, mantenho ativas essas colaborações. A minha empresa também acolhe estágios de alunos da Faculdade de Letras do Porto, desde sempre, desde que eu me lembro de existir. Era quase um dever da ex-aluna acolher os novos estudantes. E vou estando envolvida em várias associações. Então, o tema hoje é mesmo esse, é este tema de Give Back, foi esse o título que nós escolhemos para a sessão. E porquê envolvermos-nos nestas coisas todas, se ninguém nos paga para isso, e se não vamos lá vender nada diretamente, pelo menos na maior parte das vezes. Então era sobre isso que nós queríamos falar hoje, porque é que como é que é possível nós, a Multivertente já existe desde 2002, portanto, desde 2002 que eu estou ligada ao setor dos serviços linguísticos, mas em paralelo com a gestão do negócio, fui-me envolvendo em todas estas frentes de trabalho voluntário e, e porque é que o fazemos, não é? Se vale a pena, porque é que isto acontece e qual é o valor destas participações da indústria na nossa, em paralelo com a nossa atividade. Já temos tanta coisa para fazer quando temos os nossos próprios negócios para gerir. O primeiro tema que a gente pensou em discutir é sobre as associações que existem, né? Tanto no mundo quanto localmente. Então, a Mafalda já falou de alguns que ela participa lá em Portugal, né? A gente também tem as associações internacionais, né? A Gala, a Lockworld e a Elia, a Juntos, que também é a associação aqui da América Latina, né? E tem também as universidades, né? Que a gente também faz parceria com as universidades aqui, tanto pela Bliss quanto pela Women in Localization, né? Pelo Brazil Chapter. E uma pergunta que eu queria fazer para a Mafalda. Na sua opinião, qual é a diferença entre participar dos grandes eventos dessas associações internacionais, né, como a Gala e a Lockwood, e de eventos locais, né? E eventos em universidades, você tem essa experiência também? O que que você achou? O que que é mais vantajoso, tanto para um iniciante quanto para uma pessoa com mais experiência? Então, começar por essa parte dos eventos mais internacionais. Claro que nós, do ponto de vista do negócio, podemos, quando vamos a uma gala, quando vamos na Europa também há a ELIA, por exemplo, também organiza conferências no espaço europeu, ou o Lock World, ou agora na América Latina, ou juntos. Quando participamos nestes eventos, vamos de uma forma mais profissional, mais deliberada, com um objetivo de nos mostrarmos, com um objetivo claro de receber informação e receber conhecimento de mercado, mas essencialmente para criar uma relação
próxima com pessoas que possam ser contactos interessantes para nós do ponto de vista do negócio. Claro que eu acho que os serviços linguísticos é um setor muito de pessoas e na margem de todas estas grandes conferências muita proximidade entre os participantes e há sempre alguns eventos, alguns espaços de contacto mais informal que também ajudam a criar algumas relações de trabalho e muitas até pessoais, não é? Porque acabamos por conhecer as pessoas de forma mais próxima. Nestes eventos mais nacionais, e, por exemplo, um evento como o Lock Lunch, que é uma rede, mais uma vez, voluntária de embaixadores que assumem como compromisso representar a sua cidade, e organizar na sua cidade, reunir os profissionais de localização que são geograficamente mais próximos, é um tipo de contacto completamente diferente, porque o Lock Lunch não tem está nas regras, não é? Não ser um encontro de vendas, não é esse o propósito, as pessoas não vão fazer um pitch do seu negócio, não se vão abertamente, não é para promoção e para venda, na verdade isso acaba por acontecer, mas é um registro muito mais informal, muito mais próximo, nós conseguimos ter uma comunicação mais desimpedida, uma comunicação mais fácil, porque estamos a falar com um grupo mais pequeno e de pessoas que têm realidades mais próximas da nossa, porque vivem na nossa cidade ou trabalham na nossa cidade. Embora eu já tenha recebido no Locklands no Porto a Roberta, que está aqui connosco na chamada, e portanto também temos É, convidados internacionais e é. já recebemos, muitas vezes acontece, e certeza que acontece também nos eventos no Brasil pessoas de fora do país que estão em Portugal e nos contactam para poder juntar-se a nós no Lock Lunch e conhecer um bocadinho melhor os profissionais de localização locais. Um, É um tipo de comunicação diferente e um tipo de laço diferente. E nos Lock Lunches, e tocando aqui naquela parte do nosso contributo também para a indústria, é uma presença democrática. Tanto temos donos de empresas, como temos estudantes, pessoas em início de carreira, tradutores já mais experientes, tradutores freelancers, e acabamos por conseguir pôr todas as vertentes da nossa indústria a conversar, e isso é um excelente contributo que nós podemos dar enquanto profissionais, porque estamos a ajudar-nos a nós próprios, claro, porque estamos a alargar a nossa rede de contactos, mas também estamos a ajudar a promover a comunicação no setor de uma forma mais local, de uma forma mais próxima, e estamos também a ajudar pessoas em início de carreira a criar contactos e a estabelecer relações de trabalho. Às vezes basta um nome de um colega mais velho que já passou por aquelas dificuldades e que pode ajudar. E o Locklands tem muito mérito nesse ponto e foi por esse motivo que eu me voluntariei para ser ambassador pelo Porto, porque acredito realmente na missão. Em relação às faculdades, também tinhas perguntado, nós fizemos este ano ah, ah, na cidade do Porto um evento no ISCAP, que é uma das universidades do Porto, tem curso de tradução, através da Women in Localization, do nosso chapter de Portugal, e foi uma experiência espetacular, porque conseguimos ir conversar com os alunos, organizámos um evento que tentámos que não fosse uma palestra, que fosse mais interativo, que nos permitisse sentar numa mesa e conversar diretamente com eles. E foi muito interessante depois desse evento ver como vários alunos nos enviaram pedidos de ligação no LinkedIn. Alguns deles nem tinham perfil de LinkedIn, foram criar, não é? Porque nós sugerimos e começaram ali a criar a rede deles e tiveram a oportunidade de fazer perguntas e o feedback que tivemos foi muito bom. E sentimos mesmo que também estamos a cumprir um bocadinho a nossa missão de dar de volta ao setor, não é? Pessoas que já têm muitos anos, a Multivertente já existe desde 2002, por isso desde a pré-história, já são muitos anos de experiência no setor e é muito bom podermos devolver isso. É muito gratificante. Dá trabalho, claro, mas compensa não só pela rede que criamos e pelos contactos que estabelecemos, mas também por este diálogo que tem duas vias. Nós também aprendemos muito com eles, não é? Sim. Aqui em São Paulo, aqui no Brasil, a gente também tem as associações locais, né? A gente tem a Abrates, que é a Associação Brasileira de Tradutores, e a gente também tem trabalhado tanto na Bliss quanto no Brasil Chapter, né, da WL, em fazer essa ponte com as universidades, que eu acho isso muito importante, né? É levar um pouco do mercado para as universidades. E geralmente o resultado é bem bacana mesmo. Todo mundo fica muito feliz, né? Tanto com o contato, né?
com as empresas e com as pessoas que já estão no mercado. A gente também, né, na Transmaster, eu e a Roberta, a gente existe desde 2003. Então, é um ano depois de você, Sim, né? pré-história Então, também. pré-história, exatamente. Então, é legal, né, ter a visão de pessoas que já estão no mercado há tanto tempo, eu acredito, né, para os alunos de universidades. E a gente tenta fazer isso, né, para ajudar mesmo as pessoas, né? Outro ponto que a gente gostaria de conversar. Antes da gente pular para o próximo ponto, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre associações? É, Eu que tem tinha alguma... levantado, eu tinha levantado a mão, era só para fazer um comentário, porque eu participei recentemente da Feira de Emprego da Universidade Nova, né, de Lisboa, e foi muito legal, assim, porque eu fiz uma apresentação lá sobre os caminhos profissionais, né, na tradução, e tentei trazer um pouquinho sobre tudo que está mudando, né, dentro da nossa indústria, porque eles também têm essa visão de que as coisas estão sendo alteradas e que são necessários novas skills, né? São esperadas talvez novas skills. E foi muito interessante e depois conversando com eles, acho que todos que participaram do evento vieram depois conversar comigo. Foi muito legal. Foi bem deu uma satisfação saber que foi aproveitado porque eles estão com essa sede, né? Então é muito interessante realmente essa participação ativa junto com as universidades. Imagina, né? Se a gente tem muitas dúvidas em relação ao nosso futuro, né? E do que a gente precisa fazer e outras coisas, né? Imagina um aluno que está saindo da universidade agora, né? A gente multiplica as dúvidas, acho que por 100, né? Então, essa ponte realmente é muito importante, né? E isso nos leva à nossa próxima pergunta sobre os aspectos positivos de se participar de associações, né? E depois que você falar disso, a pergunta que eu gostaria de fazer é qual o impacto que a participação em associações teve na sua vida profissional, né? O networking que você construiu nesses grupos realmente abre portas profissionais? É aquela pergunta, não é? Que nos fazem sempre, porque claro que fica bonito dizer que somos voluntários e que participamos e que doamos o nosso tempo e o conhecimento, mas depois, quando não estamos a gravar, as pessoas perguntam: mas eu tenho tanta coisa para fazer, já tenho a minha empresa para gerir e ninguém me paga para fazer isto, será, se calhar não vale a pena, para o ano, talvez, pronto. Quem está envolvido neste tipo de organização ouve muitas vezes esta hesitação das pessoas perceberem se realmente vale a pena o tempo que nos tira, porque é verdade, sim, tira-nos tempo, eh, temos que preparar as coisas que queremos fazer, quando queremos organizar um webinar como este que estamos, ou uma sessão como esta que estamos a fazer hoje, é preciso preparar, é preciso organizar, há toda uma logística por trás de uma hora de evento que é preciso tratar, e se isso vale realmente a pena, ou se só estamos enfim, a gastar tempo ou ocupar-nos com coisas que não criam valor para nós. Claro que é mais claro perceber que estamos a criar valor para os outros, não é? Estávamos a falar das faculdades, é evidente, eu acho que quando vamos às faculdades falar e quando levamos informação para alunos, para profissionais em início de carreira, é fácil perceber qual é o valor que acrescentamos. No caso da Multivertentes, nós também ainda acolhemos alunos para estágios profissionais, portanto, no fim da licenciatura, para iniciarem depois a entrada no mercado de trabalho. É evidente que estamos a ajudar esses profissionais, estamos a ensiná-los, estamos a completar essa formação. Mas a pergunta é, e nós, para nós próprios, o que é que ganhamos com isso, não é? A minha experiência de todas estas frentes em que eu fui trabalhando de forma voluntária é que adquirimos variedíssimas coisas. Adquirimos conhecimento, porque quando nós estamos só fechados no nosso negócio, mesmo indo às feiras internacionais, ou temos uma perspectiva muito condicionada pela experiência do nosso negócio, e quando trabalhamos numa organização como a Women in Organization, ou numa organização internacional, ou ligados às associações profissionais, até mesmo no Lock Lunch, falamos com outras pessoas de outras empresas que nos vão dar outra perspectiva, que provavelmente têm os mesmos problemas que nós ou têm outros, mas que nós podemos aprender com isso. Portanto, conhecimento definitivamente adquirimos soft skills, porque quando temos que trabalhar em equipa, por exemplo, no caso
do chapter da Women Localization. O nosso chapter de Portugal foi lançado o ano passado, como o do Brasil, e nós somos um grupo de 10 mulheres que temos que trabalhar juntas, que algumas já se conheciam, mas muitas de nós não nos conhecíamos antes, e foi quase como se fôssemos contratados para um trabalho e tivéssemos que agora trabalhar com os novos colegas, não é? E aprendemos imenso umas com as outras, só pelo facto de termos que colaborar. Somos diferentes, temos que desenvolver trabalho em equipa, temos que desenvolver liderança, temos que desenvolver a nossa capacidade de comunicação. Então é quase como uma formação gratuita, com experiência prática no terreno. E depois, o mais evidente é que todas estas portas que nós abrimos aumentam imenso a nossa rede de contactos e a nossa capacidade de networking. As pessoas começam a conhecer-nos, porque já não é só a Mafalda da Multivertentes, é a Mafalda da Multivertentes, do Women in Localization, do Local Lunch. A nossa rede de contactos alarga de forma orgânica muito facilmente e é mais fácil quando as pessoas já nos conhecem recomendarem-nos, não é? É o tal referral. Se alguém nos conhece porque já trabalhou connosco numa associação, sabe como nós trabalhamos, o que é que pensamos, quem é que nós conhecemos, então é mais fácil que nos recomendem e mais fácil que o nosso nome passe depois de uns contextos de trabalho para o outro. Portanto, só por essa via da rede de contactos já é um bom pagamento, não é? É quase um marketing gratuito do nosso marketing pessoal, da nossa marca pessoal. E depois isso já vai de cada um e das causas que nós escolhemos. A satisfação pessoal de estarmos a contribuir. Quando nós, no caso do Lock Lunch, eu quando ouvi falar pela primeira vez do Lock Lunch, pensei, eu sou uma pessoa naturalmente extrovertida, para mim é fácil começar a conversar com pessoas que eu não conheço, é uma coisa que eu faço sem esforço, e portanto usar isso para poder chegar próximo de outros profissionais e para poder criar uma rede de contacto, para mim é fácil. Então é uma coisa que me preenche também. Quando as pessoas depois dos Lock Lunches me mandam uma mensagem ou comentam um post e dizem obrigada por organizares, de nada, não é? É um prazer para mim. Não me dá assim tanto trabalho organizar e ganho muito, recebo muito em troca, não só esse reconhecimento e essa visibilidade, mas todo o conhecimento e toda a partilha que se faz nesses eventos ou em qualquer das outras organizações. Tu, se calhar, tens uma experiência semelhante, Andreia, não é? Sim, eu tenho uma experiência semelhante e a gente também ganha, né, em habilidades, eu acho. Por exemplo, aqui na Bliss, né, eu estou atuando como diretora de marketing. É uma habilidade que eu não tinha antes, né? Que eu não podia falar que eu trabalhei com isso. Eu sou agora diretora de marketing. Na Women in Localization, a minha experiência é como chapter manager, né? Então, são funções de liderança que adicionam à minha carreira também, né? Eu acho que isso é muito importante. Quer dizer, eu não sou só a sócia da Transmaster, mas eu também já atuei em outras, né, posições diversas, em associações, em um voluntariado, e hoje em dia isso é muito bem visto, né? Muito valorizado. E como você disse, a satisfação pessoal, né? A gente faz porque a gente gosta de fazer. Para mim funciona bem assim, né? E alguém gostaria de fazer algum comentário? Eu vi que o Paulo pôs uma mensagem aqui. Alguém faz voluntariado que está aí com a gente? Nenhuma Oi, mãozinha levantada? oi, Quem está eu, falando? William. Oi, William. Que bom que você está aqui com a gente. Agradeço o seu convite. Ó, eu só quero reforçar o que a Mafalda disse e o que você disse também. É bem assim mesmo. Fica conhecido por ser uma pessoa que trabalhou pela profissão, que ajudou a criar algumas coisas na profissão. As pessoas te indicam com mais facilidade também, né? Afinal de contas, você passa a ser uma referência na sua profissão. Isso é muito gratificante. Claro, consome um tempo absurdo, né? Aqui no Brasil, na Abrats, nós temos o congresso. Né? Eu falo nós, a Abrats, mas eu já saí da Abrats desde 2018, né? Mas continuo falando como se lá estivesse. E a gente tem, quando tem o congresso, é um absurdo o tanto de trabalho que aquilo dá.
Vocês que fazem o Congresso Madrid também, vocês sabem, é muito, muito trabalho, muito desgastante, né, Paulo? Muita coisa para você correr, Nem mas fala. a gente não ganha financeiramente, mas o que você ganha de visibilidade, de conhecimento de outras pessoas, né? Não é raro as pessoas me perguntarem indicação, pedirem indicação, e isso é uma via de mão dupla, né? Você indica as pessoas te indicam também. Então, trabalhar em associação é realmente algo que eu recomendo muito. Você conhece muitas pessoas, você melhora suas relações interpessoais, né? Você descobre outras habilidades, como a Andrea falou, né? Gestor de marketing agora. Eu realmente acho que é algo que todo mundo deveria passar, dedicar um ano, dois, mas todo mundo deveria dedicar um tempinho à associação da sua profissão, porque isso realmente ajuda muito no seu desenvolvimento. Sim, o William Mafalda, ele foi presidente da Abrates no ano de, me corrige, William, eu não lembro, Eu fui, 2000? eu fui diretor de 2014 a 2016, presidente de 2016 a 2018. Então, ele é isso. Então, ele está também no mundo das associações faz tempo. E é isso. A gente começa a participar, a gente não larga mais, né? Eu também fui da primeira diretoria da Bliss, aí saí depois de 2 anos, mas continuei trabalhando aqui e ali, sabe? Fazendo uma coisa, fazendo outra, agora voltei para a diretoria. É isso, né? As associações não saem da gente, não tem jeito. Eu conheço todo mundo que entrou na Abrax depois, né? Diretores que entraram depois, presidentes. Eu estou sempre, estão sempre me perguntando alguma coisa, estou sempre colaborando do jeito que eu posso, sem estar na diretoria. Como eu disse, acho que isso aí cada um tem que fazer um pouquinho. Vai lá um pouquinho, participa da associação, nem que seja por um ano. Sim, A minha mentorada no último programa de mentoria da Abrats, ela queria muito participar e estava naquela nova ainda na profissão. E, cara, vai lá, fala com o Bruno, que é o atual presidente, fala com a Carol, se coloca à disposição que você vai ver que eles querem ajuda. Vai lá, entra lá. Os novatos muitas vezes têm medo de participar de uma associação. Pô, vou chegar lá, vou falar que eu quero participar, mas você não tem nada para oferecer. O que pensa que você não tem? Vai lá que você tem o que oferecer, e aí você já conhece, inclusive, né, a Vitória, André, sim, sim. vai para frente, vai lá. Eu recomendo a todo mundo que participe mesmo, que vai fazer a diferença. Ah, mas eu só consigo dedicar um pouquinho, não tem problema, esse pouquinho está sendo somado. Eu recomendo muito isso. Esse pouquinho que muitas vezes a gente precisa. Às vezes você fala, puxa, eu precisava ter alguém para cuidar desse e-mail aqui, meia hora por dia. Pronto, cara. Meia hora por dia você já resolve um problemão da sua associação. Sim, meia hora por dia é bastante. Eu estou percebendo aqui É, que a minha internet está meio fraca, viu, gente? Se eu congelar, eu depois tento voltar. Então, meia hora por dia é bastante. Por exemplo, nas nossas diretrizes da AWL, né, Mafalda, a maioria dos cargos, eles dizem que a gente precisa de uma dedicação mínima de 2 horas por semana. Exato, sim. Então, é isso, né? Eu acho que E, essa é uma métrica boa. E no No caso caso, da, no perdão. caso da WL, além dessa proposta de limitação de tempo por semana, porque é algo que é definido pelo topo, não é? Pela própria organização, porque eles já têm 15 anos disto, então sabem que este trabalho voluntário se desgasta. E então eles não Hum, querem pessoas disponíveis 8 horas por dia, só querem 2 horas por semana, 3 horas por semana, mesmo nos cargos mais altos há um limite, porque as pessoas às vezes acham que no início estão muito entusiasmadas com a causa, identificam-se é, muito e acham que vão passar horas a trabalhar naquilo. E no início é assim, verdadeiramente, não é? Mas depois vai, isso é um dos pontos negativos que eu acho também é importante falarmos, é que aquele nosso sentido de missão, como tudo o que é novo, não é? Depois vai desvanecendo e nós temos que continuar a estar interessados em colaborar. Então, se nós pomos em cima de nós uma carga de 4 horas todos os dias para aquela associação, vai esgotar, não é? Depois vai começar a esbarrar com os nossos outros compromissos, com o nosso compromisso com a nossa própria empresa, com a nossa família, com o nosso cansaço, não é? Porque depois temos reuniões
no horário de Portugal, então é no Brasil às 8 da manhã, porque aqui já é à tarde. Então, tudo isso contribui para um cansaço que se vai acumulando e que nós temos que salvaguardar. Então, quando nos comprometemos, por isso é que no caso da Women in Localization há esse limite, não só do número de horas que se espera que as pessoas dediquem, como a própria atribuição dos cargos em cada chapter tem um mandato de 2 anos e ao fim de 2 anos, obrigatoriamente, as pessoas têm que ser substituídas. Nós podemos, dentro do nosso chapter, mudar de funções. Por exemplo, eu sou o Membership Manager, posso assumir a gestão de uma das outras pastas, mas tenho que dar o meu lugar a outra pessoa, por regra. Então, isto foi definido assim por alguém que tem 15 anos de experiência de gerir voluntários, não é? E é mesmo importante que haja estas regras, porque ao fim se nós sabemos que isto não é para toda a vida, é só 2 anos, então hoje sinto-me cansada, ou já estou cansada disto, já trabalhei tanto, hoje não me apetece, mas eu sei que só me comprometi por 2 anos. Então isso torna a coisa mais leve, mais fácil, e porque daqui a 2 anos eu posso sair, porque o meu compromisso é esse. Ou eu esta semana já trabalhei 5 horas, então já fiz a minha parte, se não fizer agora também. Isso essa gestão do nosso tempo enquanto voluntários é muito importante. Porque quando nós temos um trabalho e um salário e um horário, isso já está tudo definido. Mas como voluntários, na maior parte dos casos, somos nós que definimos a quantidade de tempo e de dedicação que queremos colocar. E é importante protegermos-nos nessa parte, não é? Salvaguardarmos essas interferências, percebermos que não podemos estar só a trabalhar para o nosso trabalho voluntário, principalmente estes exemplos que temos aqui, em que estamos envolvidos em várias coisas ao mesmo tempo, não é? E é cansativo. Mas ainda na linha daquilo que o William estava a dizer, pessoas muito jovens que pensam que não têm nada para contribuir, dar-vos só o exemplo de, no nosso caso, no chapter da Women in Localization, está previsto uma posição de intern. É possível, quando se cria um novo chapter, haver uma pessoa que entra como estagiário. Então, nós voluntariamos uma aluna. Eu costumo dizer que voluntariei a Marta, não é? Porque tive que empurrar um bocadinho para ela ser voluntária, porque ela estava ainda a acabar o curso dela de tradução e quando nós criámos o chapter e nós convidámos-la para se juntar a nós, então ela tem zero experiência, porque está a acabar agora o curso da faculdade, e juntou-se a nós como uma parte do grupo. Claro que o facto de existir esse cargo de intern torna mais fácil, não é? Porque não há tanta expectativa relativamente àquilo que ela possa contribuir e torna mais fácil para ela, porque para nós ela é igual, não é? Trabalhamos, somos 10 e ela faz parte desse grupo. E isso é uma ajuda preciosa que estamos a dar. No nosso caso, neste ciclo é à Marta, mas nos próximos ciclos podemos acolher outros estudantes e nas associações e mesmo nas nossas empresas, isso é uma coisa que nós podemos nem que seja um de cada vez, não é? Eu acho que é mais fácil quando a missão é muito grande, nós sentirmos-nos overwhelmed, não é? Sobrecarregados. Nós não vamos acolher todos os alunos, mas podemos acolher um. Pronto, nós acolhemos a Marta e acho que é uma experiência para ela não só pessoal, desenvolvimento pessoal, de criação de rede profissional e, como dizia o Paulo, não é? Meia hora para gerir o e-mail é precioso, não é? Qualquer ajuda é bem-vinda nas associações porque somos todos voluntários e por isso qualquer meia hora extra de alguém que esteja disponível para trabalhar é bom e para essa pessoa é um ganho gigantesco e o facto dela não ter ainda experiência profissional, mas já pode dizer que faz parte do chapter de Portugal da Women in Localization. Isso vai abrir outras portas e vai lhe dar, até em termos pessoais, capacidades de trabalho em equipa, não é? Gerir comunicação, tudo isso, que ela só teria quando entrasse no mercado de trabalho efetivamente. E assim já vai com esse avanço. Portanto, sim, estamos de acordo aí também. Eu concordo. As pessoas, elas tendem a achar que esses cargos só podem ser ocupados por pessoas que têm uma grande experiência, né? E não é verdade, né? Qualquer pessoa pode se oferecer para um trabalho voluntário em uma associação, mesmo um iniciante, né? Eu acho até vantajoso para um iniciante, porque ele vai aprender ali rápido novas skills, né? Com pessoas mais experientes até. Então, para os iniciantes, se eu soubesse disso lá quando eu me formei, eu teria feito imediatamente, né? Mas na época que eu me formei, nem acho que Ouvir. talvez tinha a Abrates, acho que existia, né? William me corrige, não sei quando que a Abrates foi fundada, mas eu sei que ela já tem várias décadas.
mas é Nos muito anos 70. vantajoso, né? Tem alguém Foi nos falando? anos 70, tem um bom. Oi? Oi? Foi nos anos 70. Anos 70, né? Nossa, é. Então, eu não conhecia a Abrates quando eu me formei, né? Só fui ouvir falar das associações muito tempo depois. E é muito bom, a gente aprende muita coisa. É um caminho também, né, a ser seguido pelos iniciantes, com certeza. Você falou, Mafalda, que vocês são 10 pessoas, né, no Portugal Chapter da WL. E, de acordo com a sua experiência em equipes com pessoas de culturas e perfis muito diferentes, como você lida com os conflitos, com diferenças de comunicação e até diferentes formas de trabalhar, né? Porque as pessoas elas têm diferentes formas de trabalhar, né? E de dividir o próprio tempo e programar as tarefas, etc. Então, como é que vocês lidam com esse tipo de diferenças? Com muita paciência, mas é uma pergunta importante, porque um grupo de 10 pessoas, que no nosso caso, como é o chapter, nós temos, claro, em Portugal a maioria são portuguesas, mas a nossa chapter manager é brasileira, é Marta Boer, e temos a Ágata, que é polaca, e as outras são todas portuguesas. Mas temos idades diferentes, temos percursos profissionais diferentes, algumas pessoas são de empresas, algumas são tratoras freelance, temos a Marta, que é estudante, então temos idades diferentes, formas de trabalhar diferentes, experiências profissionais diferentes e até nacionalidades diferentes no mesmo grupo. E não é sempre fácil, porque às vezes há pessoas que querem tudo feito já, e eu normalmente encaixo-me nesse grupo, já estou a fazer, mas depois nós temos que trabalhar como grupo. Então, não adianta avançar sozinho, não é? Nós temos que trabalhar como grupo. Isso nós aprendemos também. Isso é mais um dos ganhos que nós temos de trabalhar em grupo. Temos que ser capazes de ajustar a nossa comunicação ao nosso grupo. Uma coisa que nós temos andado, e provavelmente aconteceu-vos também a vocês no chapter do Brasil, temos estado a tentar encontrar qual é a melhor forma de colaborarmos, até em termos de ferramentas, não é? Encontrar se comunicamos no Slack, se comunicamos no WhatsApp, se usamos uma plataforma como a Asana para fazer a gestão das tarefas que temos pendentes, se usamos uma folha de Excel, se temos uma pasta partilhada com documentos, há muitas maneiras de organizar e eu na minha empresa tenho as que nós usamos na minha empresa, mas essas podem não funcionar tão bem para todas as pessoas do grupo. Então, é mesmo uma coisa específica de cada grupo. Em cada grupo encontrarmos a melhor forma de comunicar nas reuniões para que todas as pessoas possam falar, porque há pessoas que falam por cima das outras, e eu posso falar à vontade que eu sou dessas pessoas, por isso eu tenho que me regrar porque tenho uma ideia e quero falar dela já, e então tenho que me habituar a gerir também o meu entusiasmo, digamos assim, quando estamos a trabalhar em grupo, e há pessoas que têm um perfil diferente, mais calado, mais reservado, que esperam a vez para falar, e nós, enquanto grupo, temos que saber gerir isso, dar espaço a essas pessoas que não vão falar por cima das outras e que vão aguardar a vez delas, e temos que criar esse espaço para que elas possam também contribuir. E a minha experiência é que é mesmo como o slogan da Bliss, não é? Todas juntas somos mesmo mais fortes. E precisamos do contributo de todas, então não é sempre uma conversa fácil em todas as reuniões ou em todas, mas é uma questão de boa vontade e da nossa capacidade também de desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa capacidade de comunicação e criarmos esses espaços, não é? Para que todas as pessoas possam comunicar no seu registro, no seu ritmo, na sua versão de português, porque às vezes é em brasileiro, outras vezes é em português de Brasil, outras vezes é em português de Portugal. Então, temos que deixar que as pessoas comuniquem no registro que lhes é mais familiar e que mais confortável, e sabermos incorporar tudo isso. Por isso é que aquilo que o William disse, o Paulo, nós todos estamos a reforçar o mesmo, não é? Aprendemos muito até isto. Isto é uma formação intensiva de inteligência emocional, de aprendermos a adaptar a nossa própria forma de comunicação para que o grupo saia beneficiado. Mas sim, é um processo, temos que É um processo. construir.
Sim, eu compartilho também da sua percepção, né? Porque eu acho que nós duas, como donas de LSP, a gente está sempre acostumada a querer as coisas resolvidas rápido, né? Eu tenho muito esse perfil, entendeu? Até no começo do chapter, demorou, né, para sair e a gente assinar os contratos e todo mundo fazer o treinamento. Aí eu ficava para minha geo manager, né? Então, eles já criaram, né? Ela não demora, né? As coisas na WL demoram, não tem jeito, né? As meninas, a Gisela e a Lina que estão aqui, elas lembram que eu ficava pressionando ela todos os dias, porque eu tô acostumada com esse tipo de pressão, né? Com esse tipo de ritmo. Então, assim, quando a gente participa de uma associação, a gente tem que entender que o ritmo das pessoas é diferente, né? É diferente e a gente tem que, como você falou, caminhar juntos. Todo mundo precisa fazer a sua parte, né? E fazer a sua contribuição no tempo certo, mas no seu ritmo, né? Porque senão realmente não funciona, né? O nosso grupo ele é bem heterogêneo. Tem donas de LSPs, a gente tem duas intérpretes, o que é ótimo, né? Freelancers também, e é bem assim variado. Então é bom, porque a gente tem perspectivas diferentes até do trabalho. Isso também, né? Dá uma boa experiência para a gente dos diversos setores aí do nosso mercado, né? Alguém gostaria mais de fazer algum comentário, alguma pergunta sobre isso? Alguém tem vontade de trabalhar em uma associação, mas nunca teve coragem? Roberta, A Eu Roberta. Eu já estava falei. procurando a mãozinha aqui, mas eu não acho a mãozinha em lugar eu vi a nenhum. sua. É. E aí, Não, vai eu se queria... animar? então, eu queria primeiro fazer um comentário, né? Porque a Mafalda falou do Lockland, eu também fui ambassador em São Paulo por um tempo, agora, por motivos óbvios, não sou mais. Mas também achei que foi uma experiência super legal e a gente teve alguns, alguns eventos em que teve a participação de estudantes, né? E era muito interessante ver a visão que eles tinham do que seria o mercado de tradução e a gente com a nossa de eu, a Andrea, também nós somos dinossauros da tradução, né? Porque já estamos nisso há um tempão. E era interessante de ver, e também foi legal porque nós conseguimos contratar tradutores, né? Porque a gente conheceu no almoço e conversou, e é diferente mesmo, né? Ainda mais agora que a gente tem tudo tão eletrônico, né? Ainda que agora tem as redes sociais e os vídeos e não sei o quê, a gente sabe a cara das pessoas, mas por muitos anos, eu e a André, a gente não sabia nem como era a cara dos tradutores, que a gente fez por e-mail tudo e etc. Então foi interessante. E eu, assim, eu estou ensaiando aqui eu estava pensando em participar de alguma mentoria, e aí aproveitando, eu sei que a Andrea fez, mas até foi na época da pandemia, a gente estava trabalhando cada uma de um lado, e você também faz. O que que vocês acham legal, assim, para a gente se preparar para ser mentora? Olha, quem pode te explicar isso melhor é o William, que está aí. Eu fui mentora da Abrates durante 2 anos, né? 2 ciclos. E quando eu entrei para a WL, eu tive que parar, né, o ano passado, porque é muita coisa. A gente também tem que tomar cuidado com isso, né? Com o tempo que a gente vai dedicar a cada associação, porque as coisas se acumulam, né? Então, eu tenho como regra, assim, participar de 2 no máximo, né, por período. Aí, então, eu parei a minha mentoria, mas ainda pretendo voltar um dia, né, como você disse, quando eu sair do cargo de Chapter Manager, talvez eu volte para a mentoria. Mas, William, você pode me ajudar aqui? O que que você acha que é essencial para uma pessoa se tornar mentora? Eu sei que os programas de mentoria da Abrates e de outros, até da WL também, eles têm regras muito, muito claras, né, de como fazer, de como o que abordar, que assuntos abordar. Será que o William está aqui? Ah, eu acho que ele saiu. Tá, Ah, tá Não, aqui. eu não saí, tá não. aí, tá aí. Tá aqui, tá aqui. É que não está em ordem alfabética a minha listinha. Mas eu acredito que tem pessoas mais gabaritadas para falar sobre isso. No caso da Ah, é? Gisley. A Gisley foi A Gisley coordenadora. também. A Gisley é É, coordenadora da mentoria da Abrates. Olha aí, Gisley. exatamente.
Eu dei o pontapé inicial no programa, reuni pessoas muito competentes para criar todas as regras e tudo mais, mas a Gisley, eu acho que ainda está, né, Gisley, como Gisley coordenadora, tá aqui, eu achei ela. Gisley, bom se tempo. mostra Tô, aí. tô Então, lá, acho que é melhor ela somos falar. quatro, né? Somos Sim. quatro coordenadores lá. Bom, eu acho que dependendo do programa, né, de mentoria, como alguém falou, acho que você, William, ou a Andrea, não me lembro. Cada programa tem sua regra, né? O da Abrates, os mentores têm que ter no mínimo 5 anos de experiência, né? E assim, não tem muito preparo, Roberta. Eu acho que a tua bagagem é que vai fazer a diferença, entendeu? É óbvio que eu acho que em todo programa de mentoria, no da Abrates, a gente tem a coordenação auxilia muito, é todo bem estruturado, então tem um programa básico de assuntos que você precisa, que são mandatórios, né? Que você precisa abordar, mas também, por outro lado, a gente deixa livre para os mentorados definirem suas metas profissionais. E essas metas vão gerar novos assuntos, diferentes dos assuntos do programa básico. Então, ao mesmo tempo que ele é rígido, né, um programa rígido por ter temas obrigatórios, que quem criou, né, o programa achou que seriam super necessários, essenciais, né? Ao mesmo tempo tem essa questão da meta do mentorado, porque como nossa área é bem diversa, né? O iniciante ele pode querer ser legendador, né? Ele pode querer trabalhar com interpretação, pode querer trabalhar só com tradução escrita, e dentro da tradução escrita tem as especialidades. Às vezes o mentorado chega e ele já tem uma bagagem de outra profissão, então o mentor ele vai ver isso tudo junto, né, com o mentorado para aproveitar ao máximo também a bagagem dele, né, para Uhum. para ele tomar. O nome do nosso programa é Caminho das Pedras, né? Então, essa bagagem toda, né? O mentor vai pegar na mão do mentorado e vai caminhar com ele nos primeiros passos daquele caminho, né? A ideia é mais ou menos essa. Mas eu acho E, que, assim, é natural a pessoa que já tem mais é, conhecimento, né? Já tem experiência, ela consegue, com facilidade e com orientação, obviamente, do programa, deslanchar, ajudar o iniciante. Então, não se preocupa não que você naturalmente vai encontrar o seu caminho. e é Legal, importante valeu. mencionar que assim a Abrantes ela faz um match, né, entre o mentor e o mentorado, entendeu? Por exemplo, se vier uma pessoa para mim que ela quer ser intérprete, eu não tenho muito o que adicionar para essa pessoa, porque eu não trabalho com interpretação, nunca trabalhei. Então, não vão me dar uma mentorada, né, que queira ser intérprete. Tem que ter um match do currículo ali do mentorado com o mentor, né? Interesses em comum. Assim, se a Uhum. pessoa trabalhar com uma LSP como a nossa, ou quer trabalhar com legendagem, tradução de TI, marketing, tudo que a gente faz, né? Tem que combinar, tá? Deixa-me partilhar duas experiências diferentes, Roberta. Roberta, todos, mas em resposta à pergunta da Roberta, das minhas experiências enquanto mentora. Eu, neste momento, sou mentora da Women in Localization e o programa da Women in Localization tem esse matching que a Andrea estava a falar em relação à Abrates, portanto, funciona da mesma maneira. Nós, quando nós preenchemos um perfil enquanto mentores, queremos ser voluntários enquanto mentores e definimos quais são as áreas em que nós podemos ajudar. Mudança de carreira ou início de carreira, ou podemos definir, há um conjunto de itens que nós podemos selecionar na plataforma quando fazemos a inscrição enquanto mentor. Mas depois todo o programa não tem esta estrutura que a Giseli estava a dizer em relação ao da Abrates. Não há um conjunto de temas pré-definidos, há uma metodologia. Então, nós trabalhamos na primeira sessão com a nossa mentorada, neste caso são senhoras, não é? Mas que é o Women in Localization,
trabalhamos com ela numa primeira sessão para definir quais são os objetivos. Encontrar emprego, fazer uma mudança de carreira, enverdar por uma área de especialização específica, tradução médica ou para outra área audiovisual, pronto, o que a pessoa quiser. E isso é definido no início com a pessoa que vai ser mentorada. E depois nós podemos definir se queremos fazer 6 meses, se queremos fazer um mês, 2 vezes por semana. Então, isso é tudo flexível e podemos definir, é entre o mentor e a mentorada. Pode ser mais estruturado ou menos consoante o mentor e isso que a Gisele estava a dizer, não é? A proximidade das nossas experiências com aquilo que a pessoa quer adquirir. Essa é uma experiência. No meu caso, a pessoa que eu estou a acompanhar neste momento, o meu papel é fazer perguntas. Hum. Perguntas que eu não tenho a resposta, ela tem as respostas. Então, o meu papel é só estar ali e fazer as perguntas certas. Se ela já pensou nisto, como é que vai encarar aquilo, qual é a decisão que vai tomar neste ponto. Eu não tenho a resposta, nem tenho que ter, ela é que tem que ter a resposta. E o nosso papel é só orientar, ajudá-la a pensar. Então, o mentor pode ter só esse papel. Eu posso não ter feito o percurso que ela vai fazer, posso não ter aquela experiência em concreto, mas tenho outras experiências que me ajudam a saber quais são as perguntas que ela deverá estar a fazer em cada momento. Mas as respostas é ela que tem que chegar lá. Então, às vezes nós pensamos, eu para ser mentora tenho que ser super conhecedora e muito experiente. Não tem que ser, não é? Às vezes o nosso papel é só fazer as perguntas. E já estive noutro programa, que era o outro exemplo que eu vos queria dar, que não é da área da localização, é uma outra associação que trabalha a liderança feminina, portanto, é de mulheres para mulheres, e o programa funciona da seguinte forma: nós candidatamos-nos como mentee, como mentoradas, durante 6 meses, somos acompanhadas por uma mentora durante 6 meses. E o pagamento, a forma que nós temos de retribuir é nos 6 meses seguintes mentorarmos alguém. A primeira vez que me disseram isso, eu pensei, não, como é que eu vou mentorar alguém? Eu tinha acabado de entrar como, não é, para receber mentoria. Então, um bocadinho pensar, não, eu não tenho nada para, o que é que eu vou ensinar a outra pessoa? Mas o que nos dizem é para confiar no sistema, não é? Para confiar na forma como aquilo está organizado. E nesse caso há um programa de temas pré-definidos, nós temos um guia que usamos para orientar os temas que vamos usar nas conversas. A primeira sessão que eu fiz, quando eu fui mentora pela primeira vez, a pessoa que me foi atribuída tinha mais 20 anos de experiência que eu, e um currículo assustador aos meus olhos, e eu pensei, não vou ser capaz de ensinar nada a esta pessoa. A primeira sessão eu fiquei enjoada, mal disposta do stress, não é? De ter que estar ali a desempenhar um papel com tantas dúvidas se eu seria capaz. Eu depois trabalhei 6 meses com essa pessoa e, mais ou menos a meio do nosso tempo, um dia ela disse-me que as sessões comigo, era americana, porque era uma rede internacional, as sessões comigo eram como um bubble bath. Então era um momento, Hum. ela era uma empresária de topo, habituadíssima a trabalhar com líderes, mas o que eu lhe permitia a ela era aquele momento de pausa, deixar de ser a líder, deixar de ser a dona da empresa, deixar de ter, e sentar-se e estar ali só para receber e para aproveitar, para investir no crescimento dela só, sem a preocupação. Então nós às vezes achamos que não temos nada para ensinar, eu quando vi o currículo dela fiquei muito assustada, mas na verdade foi um processo. Eu aprendi imenso também, aprendemos, isso é outra vantagem de sermos mentores, nós aprendemos sempre, mesmo com os nossos mentorados mais júniores, aprendemos sempre muito. E mesmo quando nós achamos que não temos nada para ensinar, temos o tempo, damos o tempo que estamos a dedicar àquela hora que estamos com aquela pessoa, as perguntas certas ou não certas, as perguntas que fazemos e que ajudam a outra pessoa a pensar e a reformular. Só isso já é gratificante o suficiente para nós enquanto mentores, e às vezes parece que é muito assustador e que não estamos preparados, mas de todo, não é? A minha experiência não é essa. Mesmo com alguém muito mais experiente que eu só tinha aquele guia para orientar as sessões, mas estava muito assustada, muito preocupada de não estar à altura. E na verdade, não, foi um trabalho espetacular, que para ela também, o feedback que ela me deu foi valeu tudo, não é? Valeu aquela primeira Uhum. sessão em que eu fiquei doente da pressão de ter que lidar com aquilo
valeu mesmo, porque foi muito valioso para ela. Aliás, ela vem a Portugal agora e eu vou estar com ela em pessoa. Já passaram imensos anos, nós trabalhamos juntas para aí em 2017, então essa ligação ficou até hoje, por isso estas ligações têm valor e nós às vezes não temos bem noção do que estamos a influenciar, não é? Do bem que estamos a fazer a outra pessoa, não temos, no momento, às vezes nem conseguimos perceber o valor do nosso contributo, mas a verdade é que está lá e estamos a acrescentar valor a outra pessoa, por isso, Roberta, sim, mentorar. Sim, e isso, Obrigada, gente. cada programa é diferente, né? Você vê, tem umas regras mais rígidas, outros não, uma coisa mais livre, né? Mas você vai descobrindo aos poucos com o que você pode contribuir, né? Acho que isso que é importante. A gente já está batendo aqui na 1 hora de conversa, Mafalda. Você gostaria de compartilhar com o pessoal algumas dicas para aqueles e aquelas que querem trabalhar como voluntários, voluntárias nas associações? Só resumir, não é? Porque nós já fomos Resumir. falando nisso. Então, eu diria escolherem uma causa com a qual vocês se identificam, porque há dias em que é cansativo e há dias em que a nossa motivação não está lá. Então, se estamos a trabalhar com algo que nos identificamos, é mais fácil manter isso, escolher bem a causa. Aquilo que falamos há pouco do tempo, planear muito bem o tempo que queremos dedicar. Como a Andreia dizia, se estão a trabalhar em 2 associações, meio-meio, não é? Pensar bem quantas horas vão ter disponíveis para cada uma. Terem em conta esta questão que falamos da comunicação, das diferenças culturais, que ainda é mais visível quando trabalhamos com grupos de voluntários, por isso temos que ser mais tolerantes ainda, temos que ser mais abertos ainda, porque as pessoas não estão a receber dinheiro para estar ali, estão a dedicar o seu tempo voluntariamente e por isso não querem, não pode ser incómodo para ninguém. Então temos que gerir a comunicação com carinho, treinar-nos a nós próprios, enquanto líderes, enquanto membros de equipa, não é? Aproveitar esse tempo, ver isso também como uma forma de desenvolvimento nosso. E há uma coisa que é muito fácil acontecer, que nós não falamos, não tocamos muito, mas que eu queria referir, que talvez seja um ponto, um aviso, uma precaução que temos que ter, que é a responsabilização. Nós, quando somos voluntários, somos na mesma responsáveis. Eu tive uma mentora que me dizia que era como se tivéssemos uma consulta no médico. Se temos um compromisso com o nosso grupo de voluntários, com a nossa associação, o compromisso é o mesmo, como se fosse um cliente. Não precisamos estar comprometidos todos os dias da semana, mas na segunda-feira às 3, quando nos comprometemos, temos que lá estar. E não só cumprir a nossa parte, como quando somos nós a gerir o grupo de voluntários, exigir também isso das pessoas. E isso não é fácil em grupos de voluntários, fazer com que as pessoas se comprometam e assumam as suas responsabilidades, e então, quando temos culturas diferentes, esta noção de compromisso é diferente de cultura para cultura, então gerir isso com algum cuidado, mas exigir essa accountability, não é? As pessoas, apesar de voluntárias, dedicaram o seu tempo, fizeram o compromisso, é como se tivessem assinado um contrato. E exigirmos de todos da mesma forma, porque o pior que pode acontecer é num grupo de voluntários haver uma pessoa que nunca faz nada ou haver uma que faz o dobro das outras, porque em algum momento isto vai surgir, não é? Vai vir à conversa. E temos que salvaguardar isso. Então, tirar a carga daquela pessoa que se voluntaria para tudo e quer fazer tudo, também não retirar um bocado a carga dessa pessoa e também ser exigentes, não é? Essa responsabilização connosco mesmos e com todas as pessoas do nosso grupo. Seria também uma recomendação importante. De resto, acho que já fomos tocando nos vários pontos. Eu espero que do que conversamos hoje, que saiam daqui mais voluntários em potência, que vão para casa pensar qual é a causa com a qual vocês se identificam, que contribuam para as associações que vos são mais próximas do coração, não é? As causas que vocês gostam mais. E façam nem que seja a tal meia hora, não é? Que falávamos há bocadinho, contribuam só porque ganhamos mesmo muito com aquilo que damos, com aquilo que devolvemos à nossa volta, aos profissionais à nossa volta. Sim, e para quem se interessar, é fácil encontrar informações, né? Tanto da Women in Localization, no site principal, tem lá as opções de voluntariado, né? Tanto na comunidade global quanto nos chapters locais. Então, tem várias vagas em abertas, você escolhe uma e se candidata.
ou nas associações locais mesmo, na Abrates, eu acho que lá em Portugal, na Apitrade, né? Todos esses sites têm e-mails de contato para as pessoas se informarem, tudo para poder trabalhar para a associação, né? Vale muito a pena, como a Mafalda disse. Mafalda, muito obrigada pela sua presença Obrigada aqui hoje. eu. Foi excelente, eu adorei, tá? Espero que o pessoal tenha gostado também. E é isso, gente. Entrem em contato com a gente, com a Bliss, ou com a WL, ou com, né, todas as associações, e vamos trabalhar juntos aí nesse mercado, tá bom? Andréia, Oi. só dois últimos recadinhos, só para a gente finalizar. Sim. O primeiro recado é: no dia 13 de maio, teremos o nosso próximo webinar, que vai ser com da Bruna Marque, né, da Descomplicando Inglês Jurídico, e vai ser, se não me engano, 2 horas da tarde ou 3 horas, mas depois nós vamos enviar as informações, estarão nas nossas redes sociais. E também gostaria de fazer um convite, já que a Bliss é uma apoiadora do evento, né, do congresso, do Summit que acontecerá em Lisboa, né, no próximo mês de maio, o Lisbon Language Summit. Os membros da Bliss, eles têm desconto, né, tem lá o cupom, né, o Código. código de desconto. Então, gostaria aqui de deixar aqui o convite para esse evento também, tá bom? Legal, eu vi que você colocou o link aqui já né, no Isso. chat. Legal, gente, é isso. Então, se ninguém tiver mais nenhum comentário, a gente agradece a participação das pessoas e espero vê-los em breve, em algum evento das associações. Tá Perfeito. bom? Muito Obrigada, obrigado, Mafalda. Mafalda. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau, tchau, Obrigado, gente. Mafalda. Obrigada. Nada, Tchau. tchau. Obrigado, pessoal. Tchau.